Olha só, a primeira noção que nós temos que ter ao estudarmos sobre o hífen é a diferença entre o prefixo e o radical. Porque existem palavras que são compostas, simplesmente compostas. Então, essa noção de prefixo, a diferenciação, é muito importante. O que é um prefixo? É um afixo. Lembram dos prefixos e sufixos? Eles grudam numa palavra, talvez trazendo um novo sentido. Então, ela forma uma palavra por meio de um radical. Então, existe ali um radical, eu grudo o prefixo antes da palavra. E aí eu tenho uma nova palavra, ok? E o que é um radical? É a parte da palavra responsável pela produção de sentido. Então, nós temos essa diferença. Aqui é um afixo, aqui é a palavra em si, com todo um sentido que ela tem. Aqui eu altero este sentido da palavra. Então, olha aqui, quais são os prefixos mais comuns? Anti, ante, micro, multi, pré, supra, super, hiper, mini, ex, prefixos, ok? Olha aqui a diferença, por que isso é importante? Se eu pego o prefixo mini e somo ao radical saia, eu tenho mini saia. E aqui eu dobro o S. A palavra, ela está grudada, neste caso não tem hífen, e dobra o S. Mini saia é uma palavra derivada. Existem palavras primitivas e palavras derivadas. Neste caso aqui, é uma palavra derivada. Olha a diferença. Se eu tenho azul, é um radical, mas marinho, que é um radical, eu transformo em azul marinho. E aqui eu tenho uma palavra composta. Então, este uso do hífen aqui é nesse sentido da palavra derivada. Quando que essa situação que pegou ali o prefixo e grudou no radical, tem hífen ou não, ok? Vamos lá. Regras básicas e que ajudam a resolver problemas aí urgentes, tá? Olha só, quando eu tenho a letra final do prefixo igual à letra inicial de uma palavra, elas ficam separadas por hífen. Então, ante é um prefixo, inflamatório é um radical. Ante termina com i. Inflamatório começa com i. Então, eu isolo, eu separo com o hífen, ok? Tranquilo aí? Por quê? Porque eles são iguais e os iguais se repelem. Então, eu preciso colocar um hífen. Quando eu tenho a letra final do prefixo diferente da letra inicial da outra palavra, elas ficam juntas, ó. Semicírculo. Semi é o prefixo. Termina com o quê? Com i. Círculo é um radical. Começa com c. Como eles são diferentes, ó, i é diferente de c, então as palavras ficam juntas. Por quê? Porque eles são diferentes, então eles ficam juntinhos, ó. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Aqui são opostos, ficam juntos. Aqui são iguais, ficam separados, tá? E quando eu tenho um R ou um S? Neste caso, quando o segundo elemento radical for iniciado por R ou S, eles dobram. Por quê? Porque eles são muito metidos. Eles não querem dar o braço a torcer, eles querem ficar juntos, porém dobrados. Olha aqui, mini saia, juntou e ficou com duplo S. Contra-regra, juntou e ficou com duplo R. Mas, apesar deles quererem, né,
ficar juntos e dobrarem aí esse S ou R, eles não querem pegar mal. O que é esse pegar mal? A cacofonia. O que é cacofonia? O mau som. Então, se for gerar cacofonia, então eles aceitam o hífen, eles estão aceitando. Então, sub-região, porque se eu juntar aqui, fica sub-região. Ele não quer correr esse risco, ok? Então, o que nós temos até agora? Iguais isolam com hífen, diferentes juntam. RS ficam juntos, porém dobram o R e o S. E no caso do H, olha aqui, quando o segundo elemento começa com a letra H, eu também isolo com hífen. Então aqui, ó, pré-histórico. Pré é um prefixo, histórico começou com H, eu coloco o hífen. Super-homem. Homem começou com H, eu coloco o hífen. Aí você pensa assim, super sempre é separado, né? Não é. Pense no supermercado. Supermercado ficou junto. Super é um prefixo. Se eu digo assim, ele é um super pai. Super pai é junto. Por que super-homem é separado? Só porque começou com H. Ok? Exceções aqui dessa situação é o desumano e reaver, que perdem o H e ficam juntos aí, sem o hífen, tá? Quando for colocar lá, você é super especial, você é super... Pense nisso. Lembre do supermercado e do super pai junto e super-homem separado. Todos estes elementos aqui, todos estes prefixos aqui, eles são isolados com hífen. Mas você falou que se terminar... Sim, mas esses aqui são fixos, ok? Esses aqui você não olha a questão da letra que termina e da letra que inicia. Então, estes aqui são poucos, eles dá para dar uma memorizada aí, né? Eles ficam todos isolados com hífen. Então, quais são eles? Ex-presidente, ex, os prefixos ex, vice, pré, pró e pós. Então, ex-presidente, vice-diretor, pré-escola, pró-labore, pós-graduação. Ok? Atenção! O que nós temos que ter atenção aqui? Quando os prefixos forem pré e pós, eles forem átonos, o que isso significa? Que eles forem fracos, então eles ficam sem acento e ficam juntos, ok? Por exemplo, preconceito, pressentimento, posposto, pospor. Tem que levar isso aqui em conta também, ok? Se ele for átono, ou seja, fraco, ele fica sem o acento e fica junto. Aí é só lembrar de preconceito, que é um pré-conceito. Tá vendo? É um conceito antes de conhecer, né? Nem deveria existir. Não se usa o hífen diante dos prefixos co, ré, des, in e a. Então, aqui já é o contrário, ele fica junto. Quais são eles? Co, coordenar, ré, reeditar, des, desnecessário, in, infiel e a, anormal. Ok? Eu modifico o sentido também dessas palavras. Vamos lá. Não se usa o hífen, não se usa o hífen em compostos que apresentam elementos de ligação. Então, eu tenho 3 elementos. Um deles é um elemento de ligação. Neste caso, eu não uso o hífen, tá? Por exemplo, fiz uma lista aqui também. Essa lista ajuda. Igual, dia a dia, não tem hífen. Camisa de força, café com leite, cara de pau, pé de moleque. Pense sempre no pé de moleque para lembrar dessa regrinha. Fim de semana, olho de sogra,
ponto e vírgula, leve e trás. Então aqui, ó, eu tenho 3 elementos, tá vendo? 3 elementos. E um deles é de ligação. Então, a, o de, com, de, tá vendo? O e. Então, quando eu tiver essa situação, eu não isolo com o hífen. Porém, as espécies botânicas e zoológicas, ou seja, plantas e animais, vão manter este hífen. É o caso de bem te vi e bem me quer. Aqui é o animal, né? O passarinho, bem te vi, e aqui a plantinha, bem me quer. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.